ali na Bruno Rio, quando nós viemos ali, nós éramos criança. E na nossa época de criança ali não existia luz nos postes. Era estrada de barro e aqui, em muitos lugares aqui não existia luz nos postes, irmãos, e era poucas residências. Irmão, Alexandre, ali naquelas curvas à noite, parecia que aquelas folhas parecia gente. Era um medo tremendo, a gente jovem. Aquelas folhas de bananeira, quando mexia, a gente via a pessoa. Ia se aproximando, virava uma folha de bananeira. E toda vez aquela folha de bananeira parecia ser pessoa. Corria pra casa. Na nossa época, quando nós viemos para Bruno Rio morar, na nossa casa nós usávamos lampião ainda. Lampião com querosene. Aí depois começou com muito custo vela. É verdade. Lampião com querosene. A escuridão, ela nos dá medo. Esses dias, eu estava ali em casa e fui levar uma bitoneira ali no William e fui atrás de uma Fiorino. A Fiorino fechada. E o meu sobrinho acendeu a lanterna. Ele disse: tio, eu vou dar a lanterna para o tio ficar dentro da Fiorino. Eu digo: mas por que, rapaz? Nós vamos daqui. Ele disse: a hora que eu fechar a porta, o tio vai ver só. E eu não levei ao celular. E a hora que ele fechou a porta, a escuridão é apavorante. É apavorante. Andei ali, acho que 100 metros dentro daquela Fiorino, que aquilo tudo escuro que eu não conseguia nem ver a palma da mão. É muito ruim a escuridão, é muito triste a escuridão, né? E aí eu assim, irmão, tu já pensou se hoje faltasse luz e as irmãs estivessem aí em casa, como que as irmãs iam chegar aqui? Um cabelo aqui, um batom aqui, um brinco no nariz, se usa, né? Um dia, quando eu dirigia a Betel, eu por distração, com luz, mas olha só o que é distração, eu fui com um sapato preto e um sapato marrom. E não vi. E eu sentado em cima do púlpito ainda dobrava as pernas. E tinha uma irmã lá embaixo que ria, a irmã Maria. Ria que se acabava. E aí ela apontava pro meu pé e eu não sabia o que era. Até que ela disse: olha para os teus pés. Eu olhei no sapato preto e o sapato marrom. A distração, né? A falta de escuridão, a falta de clareza. Quem não dera, quem nunca usou uma camisa do avesso. Irmão, eu fui pro shopping com a camisa do avesso. Esse dia fui para o Angelone e todo o povo com a camisa do avesso. E ninguém fala ainda. Um abençoado falar só tu tá com a camisa. Mas ninguém fala. Eu não sei se eles têm vergonha de falar que tu tá com a camisa do avesso. A falta de clareza. E nós estávamos nessa situação quando Jesus nos achou. Nós estávamos numa escuridão terrível. Porque na realidade, quem é que queria aceitar Jesus? Ninguém queria. Quem é que queria vir para Cristo? Ninguém queria. Mas nós estávamos nessa escuridão. Quem é que pensava no céu aqui antes de aceitar Jesus? Quem é que pensava um dia que você teria possibilidade de morar no céu? Ninguém pensava. Antes de conhecer Jesus, nós talvez escutávamos falar. Longe, mas aquilo não entrava no coração. Até que essa luz, deixa eu ver, mano. Até que essa luz que o evangelista escreveu, nós que estávamos assentadas em trevas, a luz brilhou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A luz entrou dentro do coração. Aleluia. A luz raiou de uma forma tão gostosa que ele clareou algo na nossa vista. E a falta de clareza, a falta de luz, ela faz nós enxergarmos as coisas às vezes distorcidas, não com clareza. Eu me lembro quando Jesus pegou um homem cego, levou para fora, cuspiu, botou no olho, ele disse: e aí, o que tu vê? No Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 2, ele disse: olha, eu vejo os homens parecidos como que árvore. Aí Jesus disse: tu não está enxergando a luz direita ainda. Aleluia. A tua catarata ainda está ruimzinha. A tua cirurgia ainda não foi completa. E a Bíblia diz que Jesus tocou nele de novo. E parece que fez uma cirurgia dentro dos olhos.
e abrir os olhos deles, não somente os olhos físicos, mas abrir os olhos espirituais. E agora Jesus faz a mesma pergunta. O que é que tu estás vendo agora? Ele disse, agora sim. Eu vejo não mais como árvore, não vejo mais seres humanos como objeto, não vejo mais seres humanos como objeto de troca, mas agora eu vejo almas. Agora eu enxergo bem o que é um ser humano. E foi isso que o Senhor nos encontrou. Ele nos tocou, não para ver as pessoas, mas como objeto, como árvore, mas Ele nos tocou para que nós enxerguemos as pessoas como alma. Agora nós vemos uma pessoa, nós enxerguemos ela como uma alma que poderia, que pode e deveria e deve estar servindo ao Senhor. A distorção, ela nos faz enxergar as coisas distorcidas. Outra coisa que me chama a atenção, você já foi para o monte? O irmão Reinaldo já subiu lá no monte, lá no morro. E quando você anda no escuro e você pega a lanterna do celular ou a lanterna, um lampião, você clareia para cima ou clareia para baixo? Quando está subindo o monte? Tu clareia para os teus pés, para ver aonde que você está. E isso que o Senhor falou no Salmo 119, verso 105. Aleluia. A tua palavra é lâmpada. Aleluia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. É isso que o Senhor faz quando encontra um ser humano. Aleluia. Ele abre os olhos e ele diz, agora a minha palavra vai ser lâmpada Glória a Deus. para os teus pés. Agora a minha palavra vai ser luz para o teu caminho. Agora eu não sei para onde seguir, para a direita ou para a esquerda. Segue o que a palavra diz. Eu não sei para onde andar. Segue o que a palavra diz. Eu não sei que conselho fazer. Segue o que a palavra diz. A sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia. Está vendo como nós estamos? Nós estávamos sentados na beira das trevas, da zona da morte, e o Senhor nos encontrou, e a primeira coisa Ele faz é enxergar agora os seres humanos como alma, e agora Ele diz, olha, a minha palavra vai te guiar no caminho certo, Aleluia. no caminho da salvação, no caminho do reino dos céus, no caminho da prudência. No caminho, não precisa ninguém falar como é que tu tem que te vestir, como é que tu tem que andar, como é que tu tem que fazer os teus negócios. A palavra do Senhor te orienta. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Então nós temos essas experiências com Deus, que Ele nos tira das trevas, Ele nos dá uma orientação e agora Ele nos dá uma direção. A falta de luz, irmãos, ele faz nós perdermos a religiosidade. Sabe? Quando nós somos cristãos e o perigo de nos tornar religiosos. É um problema muito sério. Quando eu olho para as outras igrejas, um dia eu estava numa reunião grande e um abençoado pastor disse, não, aquelas igrejinhas. Não existe igrejinha para o Senhor, existe a noiva de Cristo. Aleluia. Igrejinha é isso aqui que nós reunimos, o templo. Mas aquele povo que está naquela igrejinha faz mesma parte daquele corpo que está numa Aleluia. grande igreja, no grande templo. Aleluia. Faz parte do mesmo corpo. Amém. Faz Glória parte a da Deus. noiva do Senhor. Amém. Não é o templo que vai fazer nós parte do noivo. Parte da noiva. É a palavra dele, é onde nós Glória a estamos. Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a religiosidade, às vezes ela nos cega. Às vezes eu fico pensando, irmãos, quando Paulo era apenas religioso, sabe? Ele achava que era o cara. Ele achava que era o homem de Deus. Ele achava que ele estava no caminho certo. Ele achava que perseguir o cristão era seu rumo, a sua certeza. Por isso, irmãos, que nós como igreja jamais deveríamos
criticar outros cristãos. Tá? Outras igrejas. Porque a igreja da parede preta, oxalá, que enchesse de igreja de parede preta. Aleluia. De parede rosa, de parede azul, de parede branca. É importante que essas pessoas façam parte do corpo de Cristo. Aleluia. Paulo achava que estava cheio de razão. Até um dia, ele disse, eu vou pegar uns crentes. E no caminho, essa luz Glória que a clareia Deus. para quem está em treva, É verdade. clareou sobre a vista daquele homem. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que ele caiu como menino. E a primeira coisa, quando ele caiu como menino, ele disse, Senhor, Senhor. Eita glória. Essa luz, ela faz o homem se render aos seus pés e faz ele reconhecer que ele é um mero pecador e faz reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Glória, Aquele aleluia. homem religioso de repente está se jogado no chão. Glória a Deus. Eu digo, Senhor, Senhor, quem tu és? E aquela luz que fez dele um homem cego, aparência, começa a falar no seu ouvido, não mais na sua vista, e dizer, meu filho, agora tu está do jeitinho que eu te quero. Aleluia. É assim que eu te quero. Jogadinho no chão, como uma criancinha. E a Bíblia diz que logo ele ficou cego. Conduziram ele a uma casa. E ali ele ficou por 3 dias orando e jejuando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a minha mãe, quando ficou no final da sua vida, um pouco antes, uns anos antes, ela teve um problema muito sério, catarata. Mas catarata, aquele óculos fundo de garrafa, né? E ela enxergava muito mal. E ela tinha uma TV na sala, a irmã Mari, eles ali são vizinhos, sobrinhos, e ela tinha uma TV com muito chuvisco. Aquela TV que tinha uma antena, 2 bombrinhos em cima. Vocês não sabem o que é isso. Vocês se der TV digital. Mas naquela época, para assistir uma TV, irmãos, era 2 bombrinhos, tu tinha que ficar correndo com o bombril, com aquele negócio dentro de casa. E só pegava no lugar onde não tinha que apoiar a mulher, tu tinha que ficar segurando assim para assistir. E nós chegávamos lá na mãe, pessoa mais maravilhosa que eu conheci nessa vida. A mulher mais fantástica que eu conheci nesse mundo. A mulher mais incrível que eu conheci nesse mundo. Muito homem do que muitos homens tem por aí. Mamãe foi uma pessoa maravilhosa. E eu tive o privilégio dela morar comigo há alguns anos. E nós chegávamos na casa da mamãe e dizia, mãe, o que a mãe está assistindo? E ela dizia, mas está limpa a minha TV. Aleluia. Só escutava a voz. E dizia, está limpinho. Ela gostava de assistir o Silvio Santos, mas ela ia dar para ver tudo. E a mamãe era uma mulher muito caprichosa. Morava numa casinha simples, mas muito limpa, muito limpinha. E um dia, ela foi operar a catarata. E ela veio com o tampão. Lá no hospital da vila. Eu levava ela. E o médico disse, só tira o tampão amanhã, não tira hoje. No outro dia, nós fomos lá tirar o tampão. Quando ela olhou para a televisão, ela disse, o que vocês veem nessa TV? Não dá para ver nada. A mesma TV, com o mesmo som, mas com visões diferentes agora. Ela achava que a casa dela estava limpinha, mas quando ela tirou o tampão, ela olhou, meu Deus, como a minha casa está suja. E começou a limpar. E assim era Paulo. Ele não enxergava nada até se dar de cara com Jesus Cristo. Aleluia. Ele ficou cego, mas ficou crente. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco, Deus vai falar com o homem que tinha visão, que era Ananias. Ele disse, Ananias, Eita. tu vai lá na casa do homem e tu vai orar pelo homem. E Ananias disse, Senhor, eu conheço ele. Ei, não dá certo. Esse cara é mau. Mas o Senhor disse, vai que eu já dei uma trabalhada no coração dele. Aleluia. Vai que agora ele já está aqui. Deus. Ele era um leão, mas agora ele está que nem um gatinho. Aleluia. Está que nem um menino. E a Bíblia diz que o Senhor, depois que abriu a vista de Paulo,
foi um dos maiores homens que pisou nessa terra. Aleluia. Jesus Cristo. É fiel, Porque essa luz, essa sombra que estava sentada na região da sombra e da morte, quando essa luz brilha, ela faz o ser humano ser diferente. Ei, Calamanai. Ela vai falar assim para o ser humano: olha, aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que trapaceava não trapaceia mais. Por quê? Porque nós se demos de cara. Ele nos escolheu. Aleluia. Ele nos deu essa claridade que é Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Bota lá, mano. Olha só, irmão, que coisa boa. O Senhor nos achou na escuridão. O Senhor nos deu vida. Nos deu esperança. Ele colocou dentro de nós um pedacinho do céu. No Evangelho, olha lá. Falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que Cristo faz na nossa vida. Agora apenas você não anda em treva, mas agora você é uma pequena lanterna do Senhor aqui na terra. Aleluia. Você é um pequeno raio de sol aqui na terra. Eita glória. Você é um pequeno raio de luz. Que Ele brilhe em tua vida. Aleluia. Que Ele brilhe em nossa vida. E que nós podemos ser essa luz. Que nós agora podemos levar essa luz para as outras pessoas. E fazer com que as outras pessoas que estão em treva, na região da sombra, nós podemos levar Aleluia. essa luz para as pessoas. Aleluia. É tão bom Glória a Deus. quando nós conseguimos levar essa luz de alguma forma para alguém. Às vezes, sem falar, nós conseguimos levar essa luz. Com um gesto, nós conseguimos levar essa luz. Com um abraço, nós conseguimos levar um pouco de luz. Nós somos uma pequena lanterna na mão do Senhor. Aleluia. Uma pequena lanterna na mão de Jesus Cristo. No Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 19, diz assim, ó: estes testemunhos de João, quando os judeus mandaram 1:19, sacerdote, não. 1:9. 1:9, volta ali, irmão. Isso. Ali estava a luz, a verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Você sabe que você está aqui nessa noite, nós aceitamos a Jesus, não é porque nós somos bons. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Sabia? Ninguém quer ser crente porque um dia se acordou e eu quero ser crente. Ninguém quer ser crente, pastor Renaldo, porque um dia se acordou achando legal ser crente é legal. Ser crente é uma escolha dele que nos alcança. Aleluia. Ser crente, a Bíblia diz que é uma escolha dele. A Bíblia diz Ele que nos escolheu. Ele que nos achou É verdade. na sombra da morte. É Aleluia. Ele que nos leva. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. É tudo Ele. É por Ele, por causa dele e por Ele. Aleluia. Que isso tudo foi criado. Aleluia. Nós só somos a graça e misericórdia Aleluia. dele. Aleluia. Dele. Glória a Deus. Você está aqui Aleluia. porque Ele te amou. E por que Ele te amou? Não sei. Ele achou graça em ti. Aleluia. Porque eu não sei, Ele achou graça em ti. Não é porque tem um cara legal. Não é porque tem uma mulher legal. É porque Ele te amou. E o amor dele não tem limite. O amor dele, ele, quando nós olhamos para uma pessoa, nós vimos aquela pessoa, às vezes, de morador de rua, nós vimos aquela pessoa assim. Mas Jesus, irmãos, vê aquela pessoa como alma. E daqui a Aleluia. pouco ele transforma e está sentado aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Como Aleluia. alma, Glória a Deus. como ser humano. E ele nos achou. Aleluia. Ele nos levou para perto dele. Tinha um irmão, eu não sei se eu falei aqui, que aceitou Jesus Cristo. Ele trabalhava numa lavação.
de carro. E ele aceitou Jesus Cristo. E, irmão, e depois que esse homem aceitou Jesus Cristo, mas passou-lhe uma luta. Mais vento, sabe? Aquilo quando aceita Jesus ainda... Tem uns que aceitam Jesus, Deus dá uma treguinha e vai passar vento só daqui a um ano. Nós temos que entram e já passam na moinha do Senhor, porque a obra é grande. Então ele já entra na moinha. E passava uma luta, e ele lá trabalhando, lavando carro. E aquele dia ele se acordou. E foi lavar na lavação de carro, irmão Reinaldo, e disse: Senhor, eu queria tanto marcar um horário contigo. Ele disse: eu queria marcar tanto uma audiência contigo. Eu tenho tantas coisas para falar para ti. Ele disse: eu tenho umas coisas, eu te servi, eu te aceitei, e agora eu estou passando por isso, mas eu gostaria de falar para ti. E ele lavando o carro, e aquele crente que, quando está falando, ou é louco, ou é crente, ele estava naquele dia, falando sozinho. 2 em 1. Crente louco. E resmungando lavando o carro. E foi para o culto. Acabou o culto, eles foram cumprimentar, uma igreja pequena. Quando ele foi cumprimentar o irmão pegou na mão dele e disse: hoje está marcado a tua audiência. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É isso que tu queria? Hoje está abrindo a audiência que tu pedisse para mim. Glória a Deus! E nós vamos conversar. Aleluia! Aleluia! E começou a falar. Ele: Senhor, eu não entendo até agora porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. E estou passando por isso. Ele disse: espera que logo tu serás batizado. Glória a Deus! E fechou a audiência. Cuidado, irmão, quando nós falamos com Deus. Eita, Ele glória! abre, ele manda recado. Ele faz você entender que ele está falando com a tua vida. Passou uns dias, passou uns cultos. A igreja pequena, pouca gente. No final do culto, o Senhor disse: hoje o Senhor te batiza com o teu Espírito Santo, sem saber para quem era. E de repente aquele irmão começou. Eita, glória! Aleluia! O Senhor cumpre. Recalabás, Está na hora de nós parar de pedir carro, pedir coisa. Está na hora de nós pedir dons espirituais. Aleluia! Glória a Pedir o Deus! reino do céu. Aleluia! Pedir os dons da profecia, o dom de discernir espírito. Amém. Ele nos trouxe para nós, irmãos, para fazer parte do seu povo. E a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, sem interpretação de espírito, sem discernimento de espírito, sem interpretação de línguas, Eita, sem revelação, sem dom de cura, sem dom de maravilhas. O Senhor tem isso tudo para nós. Aleluia! Tudo! Deus, aleluia. Por isso que ele disse no Salmo 119: lâmpada para meus pés é a tua palavra, Aleluia! luz para os meus caminhos. Se nós entendermos, a Bíblia diz assim, ó: pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, se abre. Está falando tudo acerca do reino dos céus. Tudo acerca do reino dos céus. Eita, Tudo glória. acerca de dons, de palavra, de mensagem, de pregação, do que Deus pode fazer na nossa vida. Aleluia. Tudo. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer nos usar. Aleluia! O Senhor, Ele quer te usar. Glória a Deus! Mas para isso, nós precisamos entender que a sua palavra é que nos conduz pelas veredas da verdade. Aleluia. Pela vereda da verdade. Glória a Deus. Luz para os meus pés. Que nós podemos acender essa luz para ver aonde nós estamos caminhando. E luz, irmãos, que clareia a nossa vida, ao nosso redor, e nós comecemos a ver as pessoas Aleluia. como elas são. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor dos Exércitos. Aleluia! O Senhor dos Exércitos, Ele é poderoso. Ele clareou para você. E não foi para você agora se esconder. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, se não me foge, verso 13, ele diz: não pode se colocar uma lanterna debaixo do móvel, tem que colocar Em cima. em cima,
para que clareia todo o ambiente. Aleluia. E é para isso que nós fomos chamados, Aleluia. para clarear. Glória a Deus. Irmãos, esses dias lá no trabalho, me deu um lápis, eu discuti com um rapaz lá. E eu vim tão bravo. Sabe aquela vontade, aquela oração de crente? Mas Senhor, mata. Mas Senhor, dá fim. Mas Senhor, faz isso. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, ele estava lá às 6 horas da manhã. Um jovem. Eu disse, vem cá, rapaz. Eu disse, eu quero pedir desculpa para ti, se eu te ofendi. Toda aquela raiva que tinha em mim, aquilo se desfez na hora que eu pedi desculpa para ele. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, eu quero pedir desculpas, eu digo, talvez eu te falei, tu me falou alguma coisa, então eu quero pedir desculpa. E hoje nós somos amigos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus. E luz para o meu. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Mandalai. O Senhor é poderoso. Oxadá, Candalai. Deixa o Senhor clarear a tua vida. Deus. Eu não sei que rumo tomar. O Senhor está na palavra, está no rumo certo. Eu não sei para onde ir. Está na palavra, está no rumo certo. Não sei o que fazer. Medita na palavra, que ela vai te guiar pelo rumo certo. Aleluia.